meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo de geografia para as turmas do quarto ano em Acelera, comigo, professora Sinara Souza. E a gente vai conversar sobre lugares diferentes e lugares desiguais. É um conteúdo bem interessante de geografia, porque a gente faz uma viagem e conhece bastante até mesmo do nosso Brasil. E aqui me acompanhando hoje, a gente tem a nossa intérprete maravilhosa, a Jéssica. Seja muito bem-vinda. Ai, gente, eu adoro viajar. E vocês? Vocês pensam assim, um local que vocês gostam, que vocês têm vontade de conhecer? Ou vocês gostam muito de praia? Ou quem já foi para o campo, que gosta de ir para o campo, para aquelas cidades do interior, que tem aquele clima um pouco mais frio, um pouco mais diferente daqui da capital? E aí, gente, fala pra gente, conversa com a gente lá nos nossos canais oficiais, que a gente tem vários canais oficiais, eu também tenho o meu. E você, tem o seu? Você conversa por onde? Por onde é que você se comunica? Então, fala lá pra gente que a gente quer saber, tá? E falando de locais, eu gosto de trabalhar sempre nos conteúdos de geografia, os nossos sonhos de viagem. Pensa naquele lugar assim, que eu falei agora há pouco, que você tem vontade de viajar. Eu vou dar um lugar que eu tenho certeza que quando você puder, você vai querer viajar para lá. Sabe por que eu tô falando para vocês quando você puder? Porque você tem que estar, olha, bem resistente para ir nesse lugar. É um lugar lindo, mágico, com muita paisagem natural, tem muitas cachoeiras, como essa que a gente está vendo aqui, ó, que você pode dar vários mergulhos. E eu tô falando da Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros, ela é uma imagem à parte e ela já foi muito utilizada em vídeos, em filmes, até em novelas, sabia? De tão bonito que é lá. A Chapada dos Veadeiros, como a gente está vendo aqui, olha só, ela fica aqui no nosso país, que é o Brasil, e ela fica localizada aqui, ó, nessa região vermelha aqui, ó, em Goiás. O nome oficial da Chapada dos Veadeiros é, ó, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tá vendo? E ele fica nesse pontinho vermelhinho aqui, olha só, quase bem no centro do Brasil. Bem interessante, né? Então, gente, eu tô falando para vocês que é um lugar muito bonito, tem muita natureza. Quem gosta de fazer trilha, aí, ó, adora. Tem vários animais diferentes que a gente não vê bastante, pelo menos aqui na nossa capital, né? E também tem mais o que eu posso falar sobre essa região. O parque foi criado em 11 de janeiro de 1961 pelo presidente da República na época, que era o Juscelino Kubitschek. E ele acertou em cheio na criação desse parque, gente. O que eu posso falar mais sobre ele? Ele tem uma vegetação bem característica daquela região, olha, é o cerrado. E também a gente encontra, ó, essas matas de galerias, que são essas matas que ficam ao redor aqui, ó, dessas regiões rochosas. E esse cerrado, professora Sinara, que você está mostrando aqui, o que é? Ó? A gente está vendo, ó, essa região aqui, ó, todinha, bonitinha, verdinha, lembra? Tá vendo aqui, ó, que eu já falei em algumas outras aulas do quarto ano, já falei. E vocês viram também nas nossas antigas aulas aí do Educar Recife também, porque eu sei que vocês viram as nossas aulas antigas, né? Então, já falei muito sobre esse tipo de vegetação e também sobre a hidrografia lá. O que eu posso dizer? Hidrografia lembra os rios, as águas que passam por aquela região, e eu posso citar o rio Tocantins, que é o que passa por ali. Tá? E também eles têm uma região bem interessante, que é essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, que é conhecido Vale da Lua. Pensa, a Lua, o nosso satélite natural, é aquele que fica lá em cima, o nosso céuzinho maravilhoso quando a gente vê de noite. Então, por que será que tem esse nome, professora Sinara? Porque a Lua tem uma característica de ser rochosa, são rochas. E aqui, olha, o que a gente está vendo são essas rochinhas aqui que lembram, que se assemelham como é lá na Lua. Por isso que ele deu esse nome, ó, Vale da Lua. Então, gente, lindo, né? A gente viu imagens aqui maravilhosas. Então, vale a pena a viagem, vale a pena esse sonho de viagem. Vai que
qualquer dia desses aí, você vá na Chapada dos Veadeiros, tá? Se você já foi também, conta pra gente que a gente quer saber. Então, já falei muito de lugar e é importante para falar da nossa aula de hoje. Ó. Você sabe a diferença entre as palavras diferente e desigual? São palavras que aparentemente têm o mesmo significado, mas elas não têm o mesmo significado. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui bem claramente. Diferente quer dizer o quê? Que difere parcial ou totalmente, que não é semelhante, que não é igual, que não é idêntico, é uma coisa distinta. Então, diferente é uma coisa diferente. Eu sou diferente de você e você é diferente de mim, tá certo? E desigual, olha, que não usufrui das mesmas capacidades ou vantagens. Ih, professora Sinara, não estou entendendo muito bem a diferença. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui eu estou vendo uma imagem que tem vários guarda-chuvas e todos eles estão abertos, tá certo? E quais são as coisas diferentes que eu posso observar nesses guarda-chuvas? Olha, aparentemente eles têm o mesmo tamanho, aparentemente eles têm o mesmo formato. E o que é que eles têm de diferente? A cor. Tem um guarda-chuva aqui que é diferente dos outros. Ó. A sua maioria aqui, na minha visão, eles são cinzas. A sua pode ser azul, tá? Porque vai diferenciar um pouquinho da imagem aqui. Mas aqui, ó, bem no centro dessa imagem, eu tô vendo que tem um guarda-chuva amarelo. Então, esse guarda-chuva amarelo é diferente dos outros guarda-chuvas. Por causa do quê? Da sua cor. Tá ok? E olha só aqui, o desigual. A gente está vendo aqui várias pessoas que estão subindo escadas. Elas têm a opção de chegar em algum canto e elas vão subindo as escadas. Se você parar para analisar, qual dessas pessoas aqui vai conseguir chegar primeiro lá em cima pela escada que ele está tendo direito a subir? A gente observa aqui, como a gente já está vendo, ó, que esses aqui, ó, esses dois homens aqui, provavelmente, eles vão conseguir chegar no topo mais facilmente, porque eles têm escadas maiores. E essa imagem mostra o quê? Essa imagem está fazendo referência às opções que as pessoas têm de conseguir chegar em determinados locais. Mas essa mocinha aqui, olha, a gente observa que a escada que foi destinada a ela é bem pequenininha, nem chega na metade dessas outras escadas aqui, ó, que esses homens estão subindo. Então, a gente pode observar que ela não tem tanta opção de chegar em cima quanto dos homens. Então, a opção dela de chegar lá em cima está desigual à dos outros homens que estão ali ao redor. Ela não vai ter o quê aí? As oportunidades, porque a escada está fazendo referência às oportunidades que cada um teve de chegar no topo. Então, aí a gente pode perceber a diferença. Quando uma coisa é desigual, significa que a pessoa não teve a mesma oportunidade que a outra, por algum motivo. E esses motivos que a gente tem que analisar. Então, a gente pode observar isso nas nossas paisagens brasileiras. Será que todas elas são iguais? Como eu já falei em muitas das minhas aulas de ciência, a gente sabe que todos os ecossistemas são diferentes. Então, a gente vai ver muitas cidades diferentes, mas que elas têm coisas similares. E então vamos observar aqui essa paisagem natural. Olha só, que paisagem linda, né, gente? A gente está vendo aqui um rio correndo aqui, né? Ali atrás tem umas montanhas. Eu estou vendo que algumas montanhas têm um gelinho. A gente aqui, ó, tem árvores. É um local bem arborizado e com casas. Então, a gente já está vendo, o nome desse lago é Lago Louvanete. E é um lugar muito bonito, provavelmente as pessoas que moram aqui gostam muito, né, de estar em contato com a natureza. E se a gente for olhar essa outra imagem aqui, olha só que choque, que diferença, né? Aqui a gente está vendo que é uma região árida. O que é árido? É que tem pouca ou quase nenhuma água. É uma região rochosa. A gente está vendo pouca vegetação verde, como a gente viu lá, né? No lago aqui, a vegetação está quase se assemelhando à própria terra, uma vegetação marrom seca. E a gente não vê casas, a gente não vê nenhuma construção. Será que as pessoas que moram aqui nessa região
Tem o mesmo acesso, a mesma facilidade de água como na outra região? Essa aqui é a Serra da Capivara. A gente também quase não vê gente aqui na realidade, né? Vai um ou outro aventureiro ali conhecer essa região aqui. Então, a gente já está percebendo que são locais bastante diferentes. E agora, vou dar outro pulo. Olha só essa imagem aqui maravilhosa. Aqui, eu estou vendo uma praia. Estou vendo muita vegetação, tá vendo aqui, ó, muita vegetação verde, porque a gente tinha vegetação nas outras regiões, mas essa aqui é característica verde. Aqui, ó, faixas de areia, por isso que eu estou vendo, identificando aqui essa praia. E aqui é uma praia muito conhecida pra gente, muito querida, que é Fernando de Noronha. Então, a gente observa aqui, olha, provavelmente o clima aqui já é outro, muito ensolarado, a gente não está vendo geleiras, como a gente viu lá na primeira imagem, né? Naquelas montanhas ali, as montanhas que tem aqui, os montes, os picos que tem aqui, eles são com verde, é bem diferente, a gente pode observar isso também. E agora a gente vai fazer uma outra viagem. Olha só aqui, eu estou vendo uma floresta com árvores enormes, eu estou vendo uma montanha lá atrás com muito gelo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma floresta de araucárias, que é essa planta aqui, essa árvore aqui, enorme, gente. Ela é enorme, como a gente está vendo, né? E ela tem essa característica, ó, que ela sobe, 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 e lá em cima é que a gente vê o verdinho dela. Muito bonita também. E aqui, a gente observa nessa floresta aqui também, olha, que não tem ninguém morando, né? Não tem casa, não tem carro, não tem gente passando. É um parque que tá ali, ó, com essa floresta da araucária. Então, a gente observou vários locais diferentes, que são locais de natureza, como eu mostrei ali para vocês. Então, como a gente percebeu na imagem, no Brasil e no mundo todo, a gente encontra imagens bastante diferentes, que eu quis diversificar para vocês. E o que a gente observou nessas imagens? Que são diferentes. A gente observou o terreno, que é diferente, a gente viu praia, a gente viu serra, a gente viu floresta, a gente viu lá aquela região do lago. Também a gente observou o quê? Fenômenos naturais que são influentes naquela região. Se ali naquela montanha tem neve, então significa ali que a temperatura é baixa. Se ali naquela outra região da Serra da Capivara é quente, significa o quê? Que ali deve dar um vendaval e levar aquela terra todinha. Então, tem vários fenômenos naturais que influenciam naquela região. O relevo também é importante. Tem região que é baixinha, abaixo do nível do mar. Tem região que é acima do nível do mar. Tem região que tem montanha, tem região que tem serra, tem região que tem monte. Tudo varia de uma região para outra. E o clima, tem local ali, todas que a gente viu, estava com muito sol. Mas será que elas sempre são assim, com muito sol? Será que todo canto aqui no Brasil sempre tem muito sol? Porque a gente aqui no Nordeste está habituado a sol. A gente tem que saber que tem locais que são diferentes em relação a isso. Então, vamos analisar agora essas paisagens arquitetônicas. A gente viu as paisagens naturais, tinha muita natureza, agora a gente vai ver as arquitetônicas. Eu peguei essa primeira imagem aqui, muito bonita, de Brasília, que é a nossa capital. Capital do nosso Brasil, tá? Do nosso país. E olha só, Brasília aqui, o que a gente vê? Era uma região serrana, essa área aqui, quer dizer, na realidade era um planalto. E aqui, olha, eles começaram a fazer essas construções muito bonitas e construíram lá a capital do nosso país. A gente vê a intervenção dos seres humanos aqui, ó, que construíram todos esses prédios aqui que não existiam antigamente. Aí a gente vem aqui para Recife, olha só que nossa cidade linda, maravilhosa, Praça Rio Branco, mais conhecida como Marco Zero. Aqui no Recife, não sei se vocês sabem, mas a gente tem muito rio. A gente é cruzado por rios, tem muita água passando por aqui, muita mangue, muita vegetação costeira. E os seres humanos, quando chegaram aqui, começaram a modificar essa vegetação e começaram a construir a cidade. A gente tem prédios, muitos prédios históricos aqui, lá na região que a gente chama de Recife Antigo, que foram as primeiras construções que esses seres fizeram aqui, né? E começaram a modificar de acordo com a necessidade local, que a gente vê ainda muitas dessas modificações acontecendo. E olha só que imagem bonita aqui. Aqui a gente já está vendo uma cidade bem maior,
com muitos prédios, com pontes elevadas, os carros passando aqui. Aqui a gente tem uma imagem de São Paulo, que é considerada uma das maiores cidades do mundo. E lá, gente, eles têm muitos meios de transporte, tem muitos carros na rua e eles têm que ajustar sempre também a melhor forma para as pessoas poderem se locomover. Aqui a gente também pode observar que não tem muita vegetação como naquelas regiões da natureza que a gente viu, né? Não tem quase nada na realidade. Outro ponto aqui, olha só que bonito. Esse daqui eu acho belíssimo. Já olhei de perto e olha, gente, sabe aquela visitinha que vale a pena? Esse aqui vale também. Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É uma obra arquitetônica belíssima. Só de você passar pela frente você fica apaixonado. Aqui ao redor, a gente felizmente vê muitas árvores, porque é o ideal de todas as cidades, elas sempre serem bastante arborizadas. A gente pegar prédios antigos, como esse daqui do Teatro Municipal, e ao redor a gente observa que tem prédios novos. Então eles souberam valorizar a arquitetura antiga com a arquitetura nova e elas vivem em harmonia, porque a gente também está conseguindo ver muita vegetação ali ao redor. Olha que coisa legal que a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, além das paisagens diferentes que temos no Brasil, também encontramos as desiguais. A gente viu tudo diferente. Agora, o que é a questão do desigual aí? O desigual, gente, é quando a gente vai numa paisagem bonita dessa aqui no Rio de Janeiro e a gente está vendo aqui, ó, muitos prédios lindos, bonitos, organizados, com suas ruas arrumadas. E atrás, a gente tem muitas comunidades que são esquecidas, que não têm o mesmo benefício que esses prédios ali da frente têm. Muitas dessas comunidades não têm acesso à água, não têm acesso ao esgoto, então já atrapalha bastante o desenvolvimento das pessoas que estão ali. E o que é que a gente vê muito ainda nas nossas cidades? Olha só, as pessoas sem ter um abrigo, as pessoas sem ter aonde passar a noite, as pessoas que não têm casa, que estão desalojadas. Infelizmente também a gente vê pessoas morando em moradias precárias. A gente precisa ter mais acesso a moradias para todas as pessoas. Todo mundo precisa de uma casa. A gente também vê mais o quê? Moradias que não estão em locais salubres. Por exemplo, a gente pode ver muitos locais que têm casas ainda com palafitas, que não tem sistema de água, que não tem sistema de esgoto, que não tem energia, muitas crianças ainda sem acesso à escola, à educação, que é o direito de todas elas. E a gente vê, infelizmente, muito acontecendo na nossa cidade. Existem cidades que, por exemplo, ainda jogam esgoto dentro do mar. Vocês acreditam nisso? Infelizmente acontece bastante. E é uma realidade que a gente vai ter que mudar. E a gente tem que parar e pensar o que pode ser feito para diminuir essas desigualdades sociais no Brasil. A gente tem muitas áreas bonitas, tem muitas arquiteturas bonitas, mas a gente ainda tem muita desigualdade. E a gente tem que começar a pensar o que a gente pode fazer para mudar isso. Estudo sempre é essencial para vocês. Vocês estão na fase de estudar, vocês têm que pensar, vocês têm que pesquisar para vocês entenderem que, olha, mesmo diante das transformações, uma sociedade só cumpre sua função social quando garante a vocês, que são habitantes dele, o quê? A moradia, que foi o que eu falei para vocês. Há também o que aqui? Lazer, que é muito importante. Deixa eu voltar aqui, ó. O lazer, você pegar uma praia, brincar num parque, meio de transporte público de qualidade, que é fundamental. Acesso à saúde, gente, também é fundamental para todo cidadão. Mas o que é que eu posso falar? O quê? Educação. Vocês têm que estudar cada vez mais e cada vez melhor. Segurança. A gente tem que estar seguro na nossa cidade e na nossa comunidade. E lembra sempre, estudar é fundamental. E eu vou deixar aqui para vocês, olha, a árvore do livro, que tem essas sugestões bem interessantes, mostrando algumas paisagens, para vocês conhecerem um pouquinho mais das regiões do Brasil e quem sabe vocês vão sugerirem nas próximas aulas algum sonho de viagem, hein?
Então, no meu tempo de aula, infelizmente acabou. Vou deixar um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!